A ONU News conversa hoje com a pesquisadora e especialista em negócios ecológicos Lívia Umaire. Ela também é produtora de conteúdo nas redes sociais e integra a campanha Verificado das Nações Unidas, que surgiu para combater a desinformação climática. Lívia, muito obrigado por conversar conosco. Imagina, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui falando com vocês, ainda mais com esse assunto tão importante. E a ONU ter colocado um dia para falar sobre isso, acho que amplia muito o debate, tão necessário que a gente precisa em relação ao zero waste, afinal de contas, né? E a circularidade e tudo mais. Exatamente. Eu queria justamente começar por aí, Lívia. A gente vive numa cultura do descarte, né? Consome, joga fora. Tem sido assim durante muitos anos, mas surgiu um movimento que pode ser considerado uma resistência, que é o lixo zero. E você acompanha esse movimento no Brasil e no mundo há muitos anos. Então eu gostaria que você começasse dando um panorama, assim, o que esse movimento já conquistou, onde é que a gente está, mais ou menos, nessa luta por uma forma de consumo e produção mais sustentável para o planeta. Uhum. Eu conheci particularmente o movimento lá em 2014, início de 2015 no Brasil. E aí, desde aquele momento, eu tinha uma vida muito ativa dentro do movimento, não só pessoalmente, colocando essas práticas em dia comigo, com a minha família, mas depois abri um negócio, etc, etc, em relação ao Zero Waste. Quando eu passei a pesquisadora do movimento, eu entendi que esse movimento nasceu lá na década de 70, em outros lugares do mundo. Apareceu um joinha aqui na minha tela, desculpa. Apareceu lá na década de 70, em outros lugares, do mundo. E desde então, a gente pode falar que o movimento Zero Waste, ele tem aí mais de 50 décadas de luta, né? O que eu vejo bastante, pelo menos nessas últimas 2 décadas, né, falando aí desse momento em que chegou no Brasil e aí meio que se espalhou pelo mundo todo mesmo como um movimento, o Zero Waste estava muito apoiado em pequenos negócios e pequenos empreendedores, né? Ativistas na internet compartilhando suas práticas, né? Eu sou uma delas no Brasil, fui uma representante muito ativa no Brasil e muitas outras ativistas, mas ele basicamente criou a sua força fundamentado em pequenos negócios em diversos lugares do mundo, né? Hoje na Europa a gente tem mais de 2.000 iniciativas contando com negócios, cidades zero waste, nos Estados Unidos bastante, enfim. E eu acho que a grande força do movimento reside que ele conseguiu atingir diversas políticas públicas pelo mundo afora. A gente tem exemplos no Brasil, da lei dos descartáveis em São Paulo, tem a lei da água da casa também em São Paulo, tem a lei dos canudos plásticos, acho que você deve lembrar quando teve todo esse debate, mas em Nova York, onde você está, tem a lei que proibiu aqueles frasquinhos pequenos em hotéis, tem uma lei em Moçambique, enfim, tem vários lugares do mundo que o movimento conseguiu, através do seu ativismo e da sua luta, é, marcar coisas importantes em relação às políticas públicas, por exemplo, né? Não só ficou confinado nesses pequenos negócios, mas conseguiu alcançar aí outras lutas importantes, né, para ações mais efetivas a um nível global, digamos assim, de estruturação, sabe? Certo. E Lívia, você está trazendo aí essa questão das políticas públicas, mas muitas vezes essas transformações elas começam com alternativas locais, iniciativas de pessoas, movimentos, ativistas. Então eu gostaria que você pudesse compartilhar com a gente um pouco alguns exemplos que você estudou ao longo dos anos ligados aos países de língua portuguesa, né? Brasil, Moçambique, Cabo Verde, Portugal. Como é que foi a sua interação com pessoas que estão trazendo alternativas a esse descarte em massa nesses países? E que resultados também que você viu nesses lugares? Eu acho que primeiro assim, os ativistas e depois muitos deles que abriram esses negócios, o que eles conseguiram, além de mudar ou de ampliar o debate popular em relação a consumo, descarte, etc., eles estão criando mesmo nos territórios alternativas muito reais de como fazer diferente, sabe? Tem um sistema hegemônico, tem a grande cultura, como você falou, do descarte, falando para a gente todos os dias: compre, use o mínimo possível, descarte o mais rápido possível. E essas iniciativas e esses ativistas, eles estão falando: não, a gente pode fazer diferente. Não só a gente pode fazer diferente, né? Porque muitos movimentos eles ficam muito no discurso.
o movimento Zero Waste tem uma componente muito prática, assim. Então, não só é possível fazer diferente, como tá aqui uma solução para pasta de dente, tá aqui uma solução para água, tá aqui uma solução. Tem muitas soluções dentro do movimento que, quando você vai ver nessas iniciativas, elas não só são possíveis, mas elas conseguem ser escalonáveis também. A gente consegue criar uma cultura zero waste que não seja só de pequenas iniciativas. A gente consegue colocar isso em outras escalas mesmo, sabe? Eu tenho um exemplo, posso dar um exemplo Claro, interessante por que favor. apareceu na minha pesquisa? Por favor. Tem uma grande varejista de moda no Brasil que quando a gente estava, eu acredito que o movimento Zero Waste não é o único ator importante para essas políticas públicas ou essas mudanças, mas o Zero Waste entre lá 2015 até 2018, ele estava com uma potência muito forte no mundo, né? Vamos dizer assim, antes da pandemia. E essa varejista conseguiu, acho que tinham pessoas interessadas dentro dessa empresa que decidiram fazer algumas mudanças. E essas mudanças, eu tô tentando colocar aqui como que essas mudanças não ficam só iniciativas, podem ser escalonáveis, né? Quando ela decidiu, por exemplo, utilizar algodão orgânico ou viscose certificada, que são tipos de tecidos um pouco melhores para o meio ambiente, toda a cadeia produtiva do Brasil, porque toda a produção dela no Brasil, 70% são de fornecedores internos, locais. Quando ela decidiu fazer essa transformação, toda essa cadeia de têxteis no Brasil começou a trabalhar com esses tipos de tecido certificados. O resultado disso foi que não só ela criou algum tipo de sistema de moda sustentável e responsável dentro dessa empresa, mas várias outras marcas pequenas de slow fashion puderam também trabalhar com tecidos que são certificados de uma forma mais ecológica dentro dessa cadeia toda que é tão é, impactante, né, do ponto de vista socioecológico, que é a É, moda, os é, têxteis e tal. inclusive eu queria que você explicasse para quem não conhece muito que impactos são esses, né? Porque inclusive agora em 2025, nesse Dia Mundial do Lixo Zero, é essa indústria que está no foco, né? Então, para quem não conhece, por que é tão danosa assim a cadeia produtiva e quais são as opções também para tornar mais circular, né? Esse exemplo que você já trouxe é um bom exemplo, mas primeiro explica o impacto assim para as pessoas que não conhecem. Nossa, são diversos. A gente tem desde impactos sociais até impactos ambientais. É uma cadeia global, né? Então tem várias questões de impactos sociais, por exemplo, essa terceirização e essa produção global de tecido impacta muito socialmente países como Bangladesh, outros lugares considerados, né, como a gente fala, sul global, que tem problemas bastante graves em relação à produção mesmo para chegar nessas grandes varejistas de moda, né? Quando a gente vai para impactos ambientais, a gente pode falar desde impactos de tecidos, que são tecidos que talvez não sejam 100% de algodão, e são aqueles que têm poliéster envolvido na produção, e tudo isso durante as lavagens emite bilhões e bilhões de partículas de microplástico, toda a produção envolvendo a textura dos tecidos, né? Dependendo, por exemplo, tudo bem, a gente pode falar em algodão orgânico, né? Que são produções que estão olhando um pouco melhor para a questão do ambiente, mas quando a gente vai para tecidos com produção que não estão, a gente tem uma série de questões relacionadas às questões agrárias, por exemplo, né? Totalmente o uso de pesticidas, agrotóxicos para a produção dessas plantas, por exemplo. Enfim, é bem complexa a cadeia de impacto da moda, né? Por isso que eu acho que o Zero Waste traz isso, né? A gente consegue colocar uma lupa em cada um desses setores que a gente precisa transformar para direções mais ecológicas e entender onde é que estão esses impactos. Acho que esse é um grande ganho, assim, que o movimento traz, né? É um poder de análise muito interessante, assim, para olhar para tudo isso. Ok. E para além do setor da moda, tem outros exemplos nesses países de língua portuguesa que te marcaram, iniciativas, mesmo que sejam pequenas, de pessoas, empreendedores que estão ali com ideias muito boas e que poderiam ser escaláveis, como você falou, e que precisam de mais atenção, de mais apoio, de mais investimento. Nossa, esse ponto que você falou é o ponto mais importante, porque como eu disse, né, o movimento cresceu muito apoiado nesses pequenos empreendedores,
mas eles são os que menos têm resiliência econômica para lidar com choques financeiros, por exemplo, né? Eu tinha dito há um tempo atrás que a gente teve o pico do movimento Zero Waste um pouco antes da pandemia. E a pandemia foi um exemplo de choque financeiro muito forte para o movimento. Tanto que os empreendedores hoje, vamos supor, acho que a pandemia foi, 2019, claro, tem diferenças no mundo, mas a gente pode colocar aí até 2022, aquela coisa dos lockdowns, abre e fecha, tal. Mesmo hoje, esses empreendedores ainda estão com dificuldade como é que se diz, de reverter a situação da crise econômica a qual eles estão submetidos hoje, né? O que a gente estuda muito em relação a políticas públicas para essas inovações ambientais que aparecem na sociedade é que a gente precisa de políticas públicas muito direcionadas para essas pequenas alternativas. Porque, como eu disse, pode ser que uma grande varejista produza uma transformação importante, mas são essas pequenas iniciativas que criam essas inovações de uma forma muito mais vamos dizer assim, protegida dessas relações de mercado. Porque, assim, as pequenas iniciativas, elas nascem com o propósito de transformar as coisas. Com essa nova proposta, elas conseguem influenciar a forma como as pessoas pensam, a forma como as pessoas olham para essas questões, e isso vai mexer lá nas grandes empresas, né? As grandes empresas olham para isso e falam assim: tem uma sociedade aqui que está pensando um pouco melhor nessas coisas. Vamos olhar para isso também. Esse processo de pequenas iniciativas e transformação cultural é super importante. Se não tiver essas pessoas pensando nisso, essas transformações não vão acontecer. Então, a gente precisa colocar um pouco de foco, um pouco de políticas públicas direcionada para essas pequenas iniciativas, porque senão elas vão entrar em sofrimento. Estou falando isso porque essa pesquisa recente que eu fiz, eu consegui conversar com muitos empreendedores de vários tamanhos, desde que faturam 20 mil reais por mês até os que faturam 14 milhões por ano, por exemplo. E todas elas estão com algum tipo de problema financeiro para lidar com as questões ambientais dessa grande cultura do descarte que a gente tem. Então, Entendi. elas precisam de apoio mesmo, senão essas iniciativas vão morrer e vão deixar de produzir essas transformações, esses caminhos que elas falam, dá para fazer diferente, E você entende? citou, Lívia, mais cedo Moçambique, que teve alguma mudança de política também. Isso também veio de alguma iniciativa menor que impulsionou, que mobilizou? Você podia contar mais desse caso de Moçambique que você citou? Em Moçambique, foi mais ligado à questão do plástico. Eu acho que o movimento Zero Waste, eu acho não, eu sei que o movimento Zero Waste, ele tá muito conectado com a questão da poluição plástica, ele também está conectado com a questão, óbvio, tudo que envolve circularidade e resíduos e descarte, o movimento Zero Waste, o pensamento dele está envolvido nisso. Em Moçambique, e depois também falei com uma empreendedora em Cabo Verde, elas têm iniciativas muito pequenininhas, então pequeninos negócios zero waste que estão com essa questão de dificuldade financeiro por conta da pandemia. Mas uma coisa que eu identifiquei em Moçambique, também em Cabo Verde, por uma questão econômica mesmo, essas iniciativas elas têm um impacto cultural ainda muito pequeno, diferente do Brasil, por exemplo, que a gente teve um movimento muito pulsante em Portugal, também em várias partes da Europa, movimentos muito pulsantes com muitas iniciativas abertas, muitas iniciativas com a bandeira do movimento Zero Waste em Moçambique ou em outros lugares do continente africano, a gente vê iniciativas muito isoladas, justamente porque essa questão cultural e por uma questão de indicadores socioeconômicos do continente também, um pouco que bloqueia essas mudanças culturais que precisam acontecer. E aí, o que que acontece? Várias iniciativas em Moçambique foram mais a nível de políticas públicas direto, sem passar por uma transformação cultural. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque tem diversos problemas. Quando você coloca uma iniciativa top-down, que não foi construída na sociedade, ela também tem dificuldades. Não é só uma política pública simplesmente que vai conseguir causar uma transformação, né? Precisa ter sempre uma conversa entre sociedade e políticas públicas para que as transformações sejam profundas e duradouras na sociedade. Sem Então, em dúvida. Moçambique foi isso. Tem iniciativas isoladas
Aí, ao mesmo tempo, teve algumas iniciativas em relação ao plástico, então proibição de sacolas plásticas, canudos plásticos, mas que daí também tem um pouco de dificuldade de aderência cultural, porque a população também não está muito atenta para essas questões, né? Claro. E Lívia, olhando agora para as empresas, né? Você já orientou mais de 100 empreendedores, empresas em como fazer uma transição ecológica. Eu gostaria que você explicasse como é que é esse trabalho, e especialmente também como é que você tem tentado buscar inspiração no próprio mundo natural para criar modelos que sejam realmente sustentáveis, circulares. Conta pra gente um pouco. Então, na verdade, isso faz parte do livro, né? Eu criei uma metodologia para colocar as transições ecológicas no centro do negócio. Então, me inspirei um pouco nas árvores. Não sei se você chegou a ver isso. E aí, usando a biomimética, que é essa coisa de mimetizar ou de imitar a natureza mesmo, a gente consegue modelar o negócio a partir dessas características. Cada negócio tem o seu modelo, né? Então, sei lá, se eu estou num negócio de moda, pensando em slow fashion aqui, né? Se eu estou num negócio de moda, eu vou ter certas características, se eu estou abrindo uma loja zero waste, outras características, mas o importante é usar a modelagem para inserir dentro do negócio esses impactos, né, que a gente fala. Então, o que que a gente pensa? Um negócio que nasce para transformar essas questões do business as usual, né, que a gente fala, ele precisa entender que quanto maior o impacto social que ele causar, positivo, e menor impacto ambiental negativo, mais valor ambiental ou socioambiental esse negócio vai ter. Então, como é que a gente faz para construir negócios que pensem a partir da natureza no centro, não só da natureza, mas das pessoas e da sociedade no centro do negócio, para que esse negócio tenha um resultado socioambiental? Então, sei lá, uma loja Zero Waste, ele tem muitos critérios que atendem a isso, né? Por exemplo, só de você reduzir a geração de resíduos ou pensar na redução de resíduos dentro de uma loja, sempre pensar em fornecedores que sejam conectados com esses valores, também pensar em toda a cadeia, né? Porque o negócio Zero Waste não é só da porta para fora, ele precisa pensar essa cadeia que está atendendo esse negócio também. Então, quais são os tipos de fornecedores? Se eu vou vender algum tipo de roupa, quais são os tipos de fornecedores que vão me fornecer isso, por exemplo, né? São essas marcas que já têm essa certificação ecológica de tecido, não são marcas de mulheres, são marcas de, por exemplo, tem um negócio interessante no Brasil que eles trabalhavam com produção de camisetas. E aí eles acreditavam que camisetas de algodão orgânico misturado com PET era uma coisa ecológica. E aí a gente teve que rever esse modelo. Falou, não, não é bem assim. Não é porque é PET reciclável que é ecológico. Imagina você colocar PET com algodão em todas as lavagens dessa camiseta, você vai emitir uma certa quantidade de microplásticos. Por que que a gente não faz a camiseta só 100% algodão? Isso já é ecológico, né? E aí a pessoa tinha uma ideia assim, ah, mas é que o PET ele está sendo resgatado do oceano, sim, mas quando você coloca no algodão e numa peça de roupa que vai ser utilizada todos os dias, perde a questão socioambiental que poderia ter o negócio. Quando a gente pensa em PET reciclável, você pode aplicar isso, por exemplo, a mochilas que precisam ser, né, ter, como é que se diz? Waterproof, como é que se diz? Prova d'água. Resistente à água, é isso? Quando você pensa nesse tipo de material, você pode imprimir, colocar isso nessas mochilas, capa de chuva, que precisam disso e que não vão ser lavados, né? Então, todo esse pensamento complexo, sistêmico, levando em consideração modos de produção, sociedade, ecologia, a gente precisa pensar negócio a negócio como é que vai ser o conjunto da obra, sabe? Com certeza, Lívia. Muito bacana os seus esclarecimentos, as suas considerações, a sua experiência. Obrigado por compartilhar com a gente todas essas dimensões do movimento e das estratégias também que estão sendo tentadas para a gente mudar aí essa lógica tão nociva para o planeta. Mais uma vez, te agradeço por conversar conosco. Imagina, eu que agradeço.